Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo aqui rapidinho sobre Astro City, Vida na Cidade Grande, é um quadrinho da Vertigo, né? Que eu gostei muito desse quadrinho, achei um quadrinho muito interessante, um quadrinho diferente, né? Que vem aqui com Kurt Busiek, né? Com o Brent Anderson e o Alex Ross aqui na capa como os artistas, né? Astro City, Vida na Cidade Grande, com essa capa muito legal, que é com o Samaritano, esse personagem aqui se chama Samaritano, né? E temos essa belíssima capa aqui com a cidade atrás dele, com os prédios, né? Muito legal mesmo. Temos aqui Astro City, Vida na Cidade Grande, os autores, edição 1, Vértigo, tá? Temos aqui a contracapa com mais uma arte, né? 196 páginas, edições aqui de 1 a 6 de Astro City, volume 1, tá? Vamos dar uma olhadinha nesse quadrinho por dentro? Vamos ver como é que ele tá? Capa cartão, papel couché, tá? Astro City, Vida na Cidade Grande, roteiro Kurt Busiek, arte Brent Anderson, tá? Richard Starkings e John Gauchel, letras e design, né? Steve Bucelato e Electric Crayon nas cores, as capas do Alex Ross, tá? Bom, a história aqui é muito interessante, né? Achei muito legal porque a gente vai ver aqui, são 6 histórias e cada uma dessas histórias vai trazer para a gente, né, a visão. Aqui nós tivemos um texto do Kurt Busiek, né, falando sobre o quadrinho, onde a gente vai ver aqui, né, os heróis, né, a visão que os heróis têm aqui fora de ação, ou que eles estão pensando enquanto eles estão em ação, né? Essa primeira história aqui, por exemplo, do Samaritano, ele vai aqui falando, né? Ele vai contando a sua história, ele vai contando o que ele faz, o que ele faz para conseguir conciliar a vida dele de herói da vida dele comum, né? E ele vai e mostra que ele vai contando os segundos para poder conseguir estar na redação, porque ele trabalha no jornal, seria um similar aqui do Super-Homem, né? Do Superman, e ele conta os segundos, ele fica realmente contando ali o tempo para que ele possa dar conta de todos os eventos que ele precisa impedir que aconteçam, os vilões que ele precisa derrotar, né? Ele fica contando em quantos segundos ele tem que estar lá, em quantos segundos ele tem que voltar. Realmente é muito interessante essa visão, né? A gente vai vendo as histórias dos heróis, a gente não consegue pensar que eles pensam em coisas comuns da vida deles, né? Outra história interessante aqui, né? Um cara tá tentando conseguir emprego no jornal e o chefe do jornal ali, né? O redator-chefe, né? O presidente ali do jornal vai contando uma história onde ele pela primeira vez ele viu um super-herói, né? Onde ele acabou se envolvendo em uma história ali envolvendo a guarda de honra, que seria uma espécie aqui de Liga da Justiça, né, enfrentando os vilões aqui, e que ele presenciou tudo isso, né, e aí ele estava novo na época como repórter, e aí ele tentou escrever essa história, mostrou lá para o redator-chefe, mas o redator-chefe falou que ninguém ia acreditar naquilo, que era para ele enxugar essa notícia, e ele foi enxugando tanto a notícia que acabou virando uma notícia tão comum que não teve nada a ver com os heróis, né? E ele guarda essa tira de jornal aqui, que foi onde saiu a primeira matéria dele para os jornais, que na verdade ele não conseguiu contar exatamente aquilo que ele viu. Depois nessa outra história aqui, né, a gente vai ter aqui um cara que acabou vendo o rosto de um super-herói, né? Ele acabou vendo o rosto desse super-herói aqui, e aí ele fica achando, né, que o cara viu ele também, que o cara vai atrás dele, que o cara vai se vingar dele, até porque ele é um cara que acaba cometendo alguns crimes, porque ele é ligado, né, a alguns criminosos ali, e ele acha que esse super-herói está atrás dele o tempo todo, só que o cara não está atrás dele, é tudo coisa da cabeça dele, porque ele viu o rosto do cara, ele sabe quem o cara é, né? E ele fica pensando em contar para os jornais, ele fica pensando em contar para todo mundo, né? Só que aí ele fica também imaginando as consequências, né? Caso ele conte. No final das contas, ele acaba até saindo da cidade que se chama Astro City, né? O nome da cidade é Astro City, né? Essa cidade grande é Astro City. Depois a gente vai ver aqui uma moça que mora
em um bairro afastado que tem criaturas, né? É um bairro que as pessoas temem, né? Que é um bairro sombrio, que tem alguns heróis que são menores, que são até que sofrem até um certo preconceito. E aí ela trabalha no centro da cidade, Astro City, onde lá atuam, né, os grandes heróis, onde os prédios são bonitos, né, onde ela consegue ver aqueles heróis que ela vê na TV, como por exemplo a Vitória Lada, que é essa personagem preferida dela, essa heroína preferida dela, né? Que no caso realmente é uma heroína que tem uma representatividade em relação às mulheres, né? Ali, que ela quer passar isso, né? Então ela acaba conquistando mais fãs femininas mesmo. E aí ela então recebe uma proposta para morar no centro de Astro City e abandonar esse bairro sombrio dela. A princípio ela concorda com isso, só que acontece um evento onde um grupo de criminosos ali acabam fugindo e atacando exatamente o prédio onde ela trabalha, né? E aí essa guarda de honra aparece, acontece uma luta gigantesca ali, e após ela ser resgatada, após ela quase morrer, né, ali nesse centro da cidade lindo e maravilhoso, ela chega à conclusão, né, que existe perigo em todo lugar, e ela então decide não se mudar para o centro da cidade, inclusive arruma um emprego lá no bairro dela mesmo, para que ela nem precise mais sair do bairro dela. Essa outra história aqui é muito interessante, porque na verdade esse carinha aqui, ele não é humano, né? Ele está aqui na Terra, ele vem de outro planeta, ele é uma raça, né, alienígena, que está aqui investigando a Terra, investigando principalmente os heróis, para ver se eles vão, né, oferecer alguma resistência. Tá aqui as fichas dele, ó. Ele fez ficha de vários heróis aqui e tal, né? Com suas forças, com seus poderes, suas origens e tal, né? E ele está ali, né, pronto para mandar o seu sinal para os seus iguais, né, que estão aguardando o sinal dele para ver se vão invadir a Terra ou não, né? E aí ele chega, ele acaba, o prédio onde ele mora, né, disfarçado ali, acaba acontecendo um incêndio, ele acaba sendo salvo por um desses heróis, ele então acaba perseguindo esse herói aí, acaba vigiando, porque ele colocou um equipamento nesse herói, e ele fica vigiando os passos dele, e ele diz que dependendo de como for o caráter desse herói, ele vai então transmitir para que a invasão aconteça ou não, né? E ele acha esse herói realmente um fanfarrão, um cara que fica se aproveitando dos outros, que fica mentindo, que fica tentando mostrar que é uma coisa que não é, né? Ele fica muito aborrecido, mas ele não vai entregar, ele não vai mandar a invasão por causa disso, porque no final de contas ele considera que ele próprio e a raça dele no início eram assim, né? Antes de serem poderosos. Mas ele se irrita com as velhinhas fofoqueiras ali do bairro e acaba mandando o sinal para invadir a Terra por causa dessas velhinhas fofoqueiras. E aí na última história aqui, né, nós vamos ter aqui, eu acredito que acho que é a última história assim, nós vamos ter o um encontro romântico entre o samaritano, né, e a Vitória aqui, né, onde eles vão ter um encontro romântico que foi arranjado ali, né? Eles são pessoas, né, que agem sozinhos ali. Ela, principalmente, ela age sozinha. Ele está sozinho há muito tempo. Ele conta a história dele falando que ele veio do futuro, do século 35, mas que lá no século 35 a Terra ela vai ser totalmente destruída por consequência de atos que aconteceram no século 20, né? Então ele volta para impedir que isso aconteça, que no caso foi o acidente com a Challenger, né, que era aquela nave espacial, né, que explodiu lá nos anos 80 ou nos anos 90, explodiu essa nave lá da NASA ao decolar, antes de sair da nossa atmosfera, ela acabou explodindo e matando alguns astronautas lá, né? Não sei se vocês se lembram disso, se você não se lembra, é só procurar na internet que tem realmente esse fato realmente aconteceu. E aí ele impediu, né, que essas pessoas lá da Challenger morressem, e esse era o evento que provocaria, né, a destruição da Terra lá no futuro. Ele consegue impedir isso, mas ele gostou de ficar salvando as pessoas aqui, porque ao retornar
no tempo, ele sofreu um processo onde ele adquiriu os poderes que ele tem hoje, né? E aí a Vitória também começa a contar a história dela, começa a contar que ela realmente é alguém que se preocupa com as mulheres, né? Que ela prefere salvar as mulheres, que tudo que ela faz é para que incentive as mulheres a serem mais independentes, né? A perceberem que elas têm força, né? Sozinhas mesmo. E aí eles acabam discutindo, acaba acontecendo uma discussão ali, eles estão almoçando num restaurante, jantando num restaurante, acabam discutindo, mas no final, quando voltam a ficar sozinhos, acabam se entendendo e se entendendo tão bem que acabam até se beijando ali, mas tem que se separar, né, para cada um ir para uma missão ali e salvar vidas, né? Só que no final aqui eles saem sorrindo ali e o texto diz que sempre há uma esperança, sempre existe uma esperança, né? Ou seja, dando a entender que esse romance aí vai continuar. E aqui no final nós temos alguns extrazinhos aqui, né? Alguns esboços e alguns extrazinhos aqui sobre a cidade, né? Falando sobre alguns os esboços aqui sobre alguns personagens também, né? Que foram criados ali para eles. Eu achei muito interessante porque é uma visão diferente, né, do que a gente tem aí, né, dos heróis. Aqui no final nós temos a galeria de capas do Alex Ross, né, todas essas capas aqui foram desenhadas por ele, e aí realmente é um espetáculo, né, é um show de arte aqui do Alex Ross, né, desenhando essas capas incríveis aqui. Olha que bacana. Enfim, e aí termina o nosso quadrinho aqui com agradecimentos aqui de cada um dos autores aqui, o Kurt Busiek, do Brent Anderson e do Alex Ross, tá? E aí foi Astro City, Vida na Cidade Grande, um quadrinho diferente, eu achei bem diferente, eu já tinha ele há um bom tempo aqui, mas eu não tinha lido, li, gostei e resolvi fazer esse vídeo aqui rapidinho para vocês. Grande abraço aí e fiquem com Deus.